Você sabia que existe um segredo? Muitos experts no marketing digital estão guardando para 2026 e não querem que você saiba. Hoje eu vou revelar os 5 maiores segredos que vai transformar a sua estratégia. Fique comigo até o final desse vídeo, que você vai ver como é possível você aplicar ainda hoje e sair na frente de muitas pessoas. Seja bem-vindo ao meu canal Visionário Digital. Meu nome é Wellington Martins e eu estou nesse mercado há mais de 9 anos. E eu posso afirmar para você, devido a estar trabalhando com vários experts, vários especialistas nesse mercado, eu posso garantir que esses 5 segredos vai mudar a sua estratégia, vai aumentar os seus resultados e diminuir, consequentemente, os seus custos. Fique comigo para você entender cada passo. E sem enrolação, antes da gente começar, deixa o seu like, é importante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ativa o sininho, que assim você recebe de primeira mão todos os nossos conteúdos de vivência no mercado, de pura experiência, para que você consiga aí aplicar todos os dias cada conteúdo que possa te agregar valor de alguma forma, beleza? Então bora lá pro primeiro segredo. É importante você entender que hoje, o que faz com que essa galera aí, um monte de pessoas que você vê, um monte de especialistas, consigam ter alto faturamento é através de influenciadores. E eles, consequentemente, muitas pessoas que vendem curso te ensinam a fazer o quê? Pra você se conectar com essas celebridades. Só que, diante de algumas celebridades, acaba que a pessoa que está iniciando agora fica inviável você poder acionar uma pessoa dessa, porque o custo fica muito alto e às vezes você não tem o resultado que esperava. Porque por ela ser já uma celebridade, talvez ela não vai fazer da mesma forma que uma pessoa que está mais ou menos começando, mas tem um público engajado, tem uma audiência, faria, porque ele está buscando para ser aquela celebridade que você talvez está acionando. Então, o que hoje esses grandes especialistas estão basicamente já fazendo, só que vai deixar para revelar para você em 2026, que talvez já esteja um pouco já saturado, porque acontece que quando geralmente a gente aplica algo, já está sendo muito utilizado e acaba que já fica meio que obsoleto aquela estratégia. Então, geralmente quando as pessoas querem vender algo, que a gente vê, não necessariamente, mas na maioria das vezes aquilo já passou muito tempo e acaba que quando você aplica não funciona tão bem quanto a quantidade de pessoas aplicadas. Então, o ponto principal aqui é você se conectar com micro-influenciadores. Esses micro-influenciadores são pessoas que têm lá seus 5 mil seguidores, 10 mil, às vezes 2 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil. Pessoas que têm uma audiência pequena, mas um público engajado. Então, quando você aciona essas pessoas, você vai ter um custo, muito pequeno, porque ele não tem uma audiência muito grande, mas ele tem um público engajado. Então, imagina que você pegue vários micro-influenciadores desses e coloca eles ali para poder passar aquela ideia do seu produto para frente, né? Ou seja, qual é o intuito do micro-influenciador? É ele simplesmente, de alguma forma, atrair aquele público dela, que ela já tem, para o seu produto. Então, imagina, eu sou um influenciador de finanças, né? Então, ou seja, a pessoa me paga para mim poder falar sobre aquele produto. É lógico que a gente está falando de um produto que, de alguma forma, ele precisa ser genuíno, né? Não adianta você também trazer uma ideia que seja enganosa, porque acaba que aquele influenciador ele não vai querer, na maioria das vezes, né? Até o influenciador ele tem que ser genuíno. Acaba que aquela pessoa automaticamente não vai nem aceitar a sua proposta, porque ele já sabe que é algo enganoso e ele não quer negociar a reputação dele. Então, trabalhar com micro-influenciadores vai alavancar muito o seu crescimento e vai diminuir muito o seu custo, que talvez você esteja, às vezes, com um único influenciador, porque ele talvez seja grande, mas ele talvez não está executando como teria que executar e automaticamente o seu custo é muito alto comparado aos resultados. Então, quando você vai para um micro-influenciador, você consegue reduzir esse custo e aumentar essa alavancagem, aumentar esse ganho, porque você vai pegando vários micro-influenciadores e consegue aumentar o número de pessoas na sua base. Porque o influenciador, o intuito é o quê? É apresentar, é falar sobre aquele seu produto. Então, quando ele fala sobre aquele seu produto, ele traz pessoas para você, traz pessoas para o seu site, para onde você imaginar. Então, isso ajuda muito, até a pessoa que às vezes hoje investe em anúncio, em Google Ads, em Facebook Ads, às vezes ela pegar um pedaço desse valor que você está injetando nas campanhas e tentar ir para esse mercado de micro-influenciador que está funcionando muito bem. Muitas pessoas já estão aplicando, só que é algo muito ainda oculto, né? Muitas pessoas querem grande celebridade. E aí acaba que quando ele fala com uma grande celebridade, um grande play do mercado, ele cobra um valor e aí você às vezes acaba pagando, mas não tem o resultado que esperava, porque às vezes também ele faz uma postagem ou faz às vezes só uma story ali, talvez, e aí acaba que o seu dinheiro ele vai de ralo e não entregou talvez o resultado que você imaginava. Não é culpa do influenciador, porque simplesmente ele vai fazer o papel dele. Mas quando você fecha com esses micro-influenciadores, eles te dão mais atenção. Eles tendem a entregar mais valor para você, porque eles estão começando. Então, eles têm uma audiência menor, mas um público mais engajado, geralmente, porque eles estão trabalhando bastante isso. E o segundo segredo é a automação avançada do marketing digital. Esse segredo, ele é lógico que para muitos já existe. Se você parar para analisar, existe já o sistema de automação, mas um dos maiores segredos que é implementar nas tarefas repetitivas. A gente vê que poucas pessoas estão fazendo isso. Você faz várias vezes as mesmas coisas no dia e você não implementa a automação porque você não acredita no sistema de automação. Você acha que, tem que ser eu que tenho que fazer. Mas se é algo repetitivo, você precisa implementar essa automação, porque você consegue enxergar melhor os números e automaticamente você consegue focar em outra atividade, em outra coisa, porque é algo repetitivo. Então, os grandes players, eles já estão fazendo isso. Eles já estão utilizando, criando todo esse fluxo em várias áreas, né? Ou seja, micros serviços que são repetitivos. Então, você implementa a automação, implementa o fluxo para que você economize tempo, e se você economiza tempo, você automaticamente vai economizar dinheiro, né? Ou seja, o tempo ele é o dinheiro. Então, você economiza tempo, você ganha mais dinheiro. Então, isso é muito valioso. Um exemplo que a gente está vendo é de grandes empresas fazendo o quê? Demitindo várias pessoas. E por que isso está acontecendo? Porque são serviços, microserviços que era repetitivo. Então ele tinha lá um funcionário que fazia, 10 artigos durante o dia, e aí ele foi simplesmente, não preciso mais dessa pessoa porque eu já tenho uma automação, eu tenho uma inteligência que pode fazer isso para mim, e automaticamente
consequentemente, eu economizo os custos, né? Ou seja, eu diminuo os custos da minha empresa. Então, quando eu olho para esse sistema de automatizar esses microserviços repetitivos, a gente aumenta o nosso ganho da nossa empresa. Aumenta tempo, aumenta a produtividade e automaticamente você aumenta o ROI da sua empresa. Por mais que a gente veja que muitas pessoas ainda assim têm um preconceito com inteligência artificial, mas sabe que a gente tá vendo aí que tem sistema de automação como tem N8N, que é uma ferramenta sensacional, entre outras ferramentas que a gente tem no mercado que a gente consegue automatizar esse fluxo, melhorar, né, essas atividades que a gente faz repetitiva, que acaba às vezes sendo chata, até mesmo para a pessoa que você contratou, ela acaba fazendo aquilo ali com muita repetição e acaba que ela às vezes nem já está fazendo com tanta excelência. Então isso é algo que para muitas pessoas ainda não deu aquele alerta, mas é algo que se você adaptar na sua empresa, se adaptar no seu negócio, você vai diminuir os seus custos e vai aumentar o seu ganho. Isso que é interessante para a gente poder analisar. O terceiro segredo é conteúdo gerado por usuário. Então aqui a gente tem UGC, que é User Generated Content, que nada mais é que o conteúdo gerado por usuário. Isso aumenta basicamente aí o seu engajamento, aumenta automaticamente o seu faturamento em mais de 30%, 35%, 40% na maioria dos casos. Por que isso é importante? Porque isso agrega valor tanto na vida daquela pessoa que pretende, né, entrar para o seu negócio, ela fica ali às vezes só de fora, mas quando você tem esse case de sucesso, esse conteúdo gerado, que seja um depoimento, seja às vezes até uma explicação daquele usuário, da experiência de vida que ele teve ali, qual foi, isso é interessante porque isso gera um engajamento absurdo. E talvez você não esteja adaptando aí no seu negócio, talvez você não percebeu isso e não fez também com frequência, porque não adianta você simplesmente, eu faço mais uma vez, uma única vez, isso não agrega tanto. Agora, quando você faz com frequência, automaticamente você vai conseguir ter muito mais resultados, ok? E o quarto segredo, estratégia de marketing de conversação. Muitas pessoas não estão adaptando porque, volto a dizer, tem uma crença sobre inteligência artificial, só que, perceba, essa estratégia, né, sobre marketing digital, sobre conversação, a gente consegue muito adaptar sobre esse sistema de automação, chatbot. O que seria interessante esse chatbot? Perceba que muitas pessoas, inclusive escritórios, né, clínicas, não adaptaram e perdem muitos clientes. Às vezes a pessoa está rodando anúncios, pagando, né, automaticamente um influenciador, mas não está adaptando o chatbot, não está adaptando ao sistema de automação para ter essa conversação com o usuário. E por que essa conversação inicial com o chat seria interessante? Ainda mais em horários que talvez você não esteja funcionando. Porque você está, às vezes, rodando a campanha, você às vezes está investindo em tráfego. E isso é importante para você já capturar essa informação. Às vezes a pessoa entra no seu site, entra na sua página e não tem ninguém, às vezes entra no seu WhatsApp e não tem ninguém, ele manda mensagem, demora muito para você responder. Muitas das vezes o que acontece? Ele simplesmente vai embora e você depois, no seu tempo, você responde, ele já não te dá mais atenção, porque talvez ele já encontrou uma empresa que adaptou já esse chatbot, encontrou uma empresa que conseguiu simplesmente se conectar com ele. Talvez mandar uma mensagem, talvez falar que um humano, naquele determinado horário, naquele determinado período, vai entrar em contato com ele, ou vai agendar algo. Inclusive, conforme citou no segredo anterior, que a ferramenta de automação como N8N, eu tô citando aqui N8N, mas existem diversas outras ferramentas, que você pode simplesmente criar um chatbot dentro do WhatsApp, dentro do seu site, e ele consegue também agendar, ele consegue também te notificar. Enfim, quando você cria esse sistema de estratégia de marketing ali de conversação, você consegue ter muito mais números, você consegue ter muito mais pontos para você poder analisar e automaticamente você vê de cara que o seu faturamento ele aumenta gigantesco, né? Assim, drasticamente o seu faturamento aumenta com o número de clientes. Por quê? O tempo de resposta ele reduz, porque você às vezes tem um tempo de resposta muito demorado, porque o cara que talvez está respondendo, a pessoa que está respondendo às vezes demora muito, ela às vezes tem preguiça, às vezes ela ela fica meio com aquela, vou responder agora que eu já tô saindo, tá no meu horário de ir embora, eu não vou responder, senão eu vou ficar aqui presa. Então esse é um ponto crucial, talvez às vezes nem é sobre anúncio, às vezes sobre uma pesquisa que a pessoa fez, achou seu site, às vezes pelo Instagram que ela veio, achou seu site, só que ela não teve essa resposta. E talvez uma única resposta, uma única atenção que você dá para esse cliente, para essa pessoa que esse lead, talvez seja aquela pessoa que vai se tornar o cliente da sua empresa e o próximo cliente do seu negócio, beleza? Então é importante a gente se atentar nisso, porque essa conversação vai ajudar praticamente a aumentar o seu faturamento aí em praticamente 40%, 50% se você adaptar algum sistema de chatbot, algum sistema que prenda essa pessoa, dê uma atenção já de imediato, tá? A gente não tá falando de você colocar um sistema maluco também que cria uma conversa ali genérica sem sentido nenhum. Isso é estudado, isso é pensado para você ver, geralmente quando a pessoa chega no seu site, o que ela tende a perguntar, qual é geralmente a maior parte da dúvida das pessoas. Isso é importante ir ajustando com o tempo. Talvez a pessoa coloque agora e fale, já não gostei, isso não tá funcionando, e aí desiste. Então faz com que você também perca automaticamente o ganho lá na frente, porque você simplesmente colocou de qualquer jeito e não funcionou. E o quinto segredo é você trabalhar com parcerias, né, estratégia de co-brand. E o que seria isso? Muitas pessoas, você que tá criando, tem a sua empresa, às vezes só tem uma única marca, às vezes mais focado num produto digital, às vezes num produto físico, né, como muitas pessoas às vezes vendem aí, às vezes a pessoa fica com a mente fixa, porque ela só quer vender o dela, e não que seja errado. Então, esse co-brand é você criar parcerias com outras marcas, com outros produtores, porque isso ajuda a crescer o ROI da sua empresa. Porque no final, é resultado que a empresa precisa, é de números que a empresa precisa. É lógico que também a gente tem que criar a nossa marca, mas é lógico que também vai ter que saber com quem a gente vai se relacionar, com quem a gente vai criar essa parceria, que é um ponto importante, porque senão você vai sair vendendo qualquer coisa e acaba que queima a sua própria imagem, a sua própria marca. Mas esse co-brand, ele tem sido algo muito oculto que a gente vê no mercado, que algumas pessoas já até perceberam que um se conectando com o outro,
um se relacionando com o outro, grandes players de sucesso. E por quê? Isso é um co-brand, aonde o cara simplesmente já tem, né, um conteúdo muito relevante, ele tem uma quantidade, né, um público muito grande, e ele sabe também que aquele outro cara também tem, ou às vezes nem tão grande, mas o produto que ele oferece é bem interessante, então ele chama esse cara para se conectar com ele, e um acaba vendendo o produto do outro. Não sei se vocês já perceberam isso que vem acontecendo no mercado, e provavelmente em 2026 agora vai ter muita gente querendo oferecer esse tipo de estratégia, e aí você vai lembrar desse vídeo aqui, por isso que é importante você se aprofundar aqui sempre nesse canal. É um canal novo, mas é um canal que a gente vem entregando conteúdo de valor, aonde você tem estalo, aonde você começa a ter mais ideias sobre o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer nos próximos meses, tá? É importante. Então, quando você desenvolve algumas campanhas conjuntas com essas parcerias, imagina, você já tem o seu produto vendendo muito bem, imagina que às vezes você, para criar um outro produto, eu teria um custo muito alto, né? Daria muito mais trabalho. E se você tem essa pessoa, né? Às vezes, como que você acha que até o seu concorrente, você pode se unir a ela e criar esse co-brand aí para você ter duas marcas rodando na sua empresa, que é a sua e a dessa parceria que você acabou de criar. E não é que você vender a dele, você tá diminuindo a sua. É que você, fechando essa parceria, você tá aumentando mais o ROI da sua empresa e tá agregando mais valor na sua empresa. Automaticamente, ele pode também fazer o mesmo. Então, o A tem um público com a X quantidade e a empresa B tem um outro público com a Y quantidade. Então, imagina, se ele percebe que isso tá indo muito bem, tá sendo muito foda na sua empresa, ele automaticamente adapta na dele. Então, ele agora fecha essa parceria. Eu divulgo o seu e você divulga o meu, porque eu tenho o meu público, você tem o seu. Assim, a gente fecha uma grande parceria e aí a gente consegue ter automaticamente o maior faturamento da empresa, beleza? Agora me diz, o que você achou desses 5 segredos? Quais deles você acredita que seja ideal para você aplicar na sua empresa? Deixa aqui no comentário, assim você ajuda também a gente poder criar novos conteúdos, ajudar vocês também em novas estratégias. Inclusive, a gente vai estar trazendo conteúdos aqui massa, conteúdos valiosos demais para você conseguir aplicar no seu negócio, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. É importante você deixar esse sininho ativo, se você recebe os nossos conteúdos assim que a gente postar, beleza? Forte abraço aí, fica com Deus e até a próxima jornada visionária.